Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. E que bom poder estar com vocês nesta manhã e juntos, mais uma vez, aprendermos com a palavra de Deus. Queridos, estamos em Ezequiel 28. E na certeza de que Deus irá falar muito conosco por meio deste capítulo, eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade de receber a palavra de Deus. Então, compartilhe esta mensagem, dê também o teu joinha, aperte aí no joinha, porque quando nós apertamos no joinha, nós mandamos uma mensagem para esta plataforma, que essa mensagem é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, eu te convido a inscrever-se e se juntar a nós, ativando o sininho, porque aí a cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem, você será notificado. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Ezequiel 28, do verso 1 ao verso de número 6, que nos diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto que como se eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora um coração de Deus, e eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentastes o teu poder e elevastes o teu coração por causa do teu poder. Queridos, Ezequiel 28, nós podemos dividir de forma simétrica em 5 partes. No verso de número 15, vemos o orgulho de Tiro. No verso de número 6 a 10, o juízo contra Tiro. Do 11 ao 19, uma figura de Satanás. Do verso 20 ao 23, a profecia contra Sidom. E do verso 24 ao 26, promessas para Israel. Porém, queridos, o faremos aqui em 2 sessões, com a ajuda do Espírito Santo. Este assunto é muito rico em detalhes, mas o que faremos aqui é lançar luz em alguns pontos, com a ajuda de alguns estudiosos deste capítulo. Então, vem comigo, pois eu tenho certeza de que Deus vai falar muito conosco ainda. E nesta primeira parte, Deus ainda tem muito a nos revelar. Bom, da cidade, como vimos no capítulo anterior, o profeta passa para o seu governador, como um representante do caráter da comunidade e a personificação do espírito da orgulhosa cidade comercial. Rei e povo constituem uma corporação solidária, cujo orgulho e a autodefinição estão condenadas pelo Senhor. Outros exemplos aqui, queridos, da insanidade, da prosperidade, são descritos também na palavra de Deus, que a gente pode colocar praticamente em pé de igualdade do que aconteceu com este monarca aqui. Bom, então nós vemos em 2 Reis 17 também a loucura de Sanaqueribe. Em Ezequiel ainda 29, e veremos mais adiante também o de Faraó, de Nabucodonosor, tão conhecida passagem,
que a gente pode ver em Daniel 3 e também em Daniel 4, versículo 30. Observe que, particularmente, o autoteísmo da Babilônia é descrito também em Isaías 47 e também em Atos 12. Nós vemos este mesmo sentimento em Herodes. E em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 é descrito o homem do pecado. E os conquistadores que confiavam em suas armas também é posto aqui por Abacuque no capítulo 1, no verso 16. E todos aqueles que hoje em dia adoram a deusa da prosperidade. Queridos, redobre a tua atenção e vem comigo. O profeta descreve o castigo do orgulhoso príncipe aqui, do verso 1 até o verso de número 10, e profere uma lamentação irônica sobre a sua queda, que vai desde o verso 11 até o 19. A profecia contra Tiro ganha uma nova conotação, sendo agora direcionada para o seu monarca. Sua soberba foi tanta que ser homem era pouco. Em seu coração se elevou dizendo: eu sou Deus. O acúmulo de riquezas metabolizou a soberba exacerbada e a estima de si mesmo, de forma que a elevar o seu coração como se fora o coração de Deus. E nesta loucura e pretensão, toda a sua formosura e sabedoria, ele morreria para jamais subsistir. Redobre a tua atenção aqui, queridos. A quebra que encontramos neste texto é claramente vista a partir do verso 12. Apesar de não mencionar o nome do rei de Tiro, um personagem fica evidenciado na descrição feita. Ou seja, não era simplesmente um rei humano, o causador das iniquidades de Tiro, mas quem estava por trás do rei. Um ser que um dia estava na presença de Deus e que foi criado perfeito, como diz aqui o verso 15, cheio de sabedoria e formosura, como está no verso 12. Um anjo que andava no brilho das pedras do santuário celestial e que gozava de privilégios santos e eternos, até que nele se achou iniquidade, como diz a palavra de Deus. Em Lúcifer, um anjo de luz, teve o início, o ministério da iniquidade. Ah, queridos, de forma inexplicável, um ser criado perfeito e sem mácula desenvolveu dentro de si os primeiros traços do pecado. E no céu aperfeiçoou seus maus sentimentos, multiplicando entre os anjos celestiais as suas teorias malignas. E foi o seu coração se enchendo de violência, e conseguiu vender para a terça parte dos anjos a ideia de que a injustiça do seu comércio era muito mais lucrativa. Podemos identificar no texto 3 grandes mercadorias do comércio satânico que têm rendido grandes lucros ao inimigo das nossas almas. A primeira delas está no verso 2, quando o homem se coloca na posição de Deus. Você já ouviu falar na saudação Namastê? Em resumo, eu quero dizer para vocês que significa: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Seria até um belo gesto se o sentido disso não fosse levar o homem a uma busca dentro de si a divindade, a ponto de os seguidores dessa doutrina afirmarem: eu sou o meu Deus. Preste atenção aqui, queridos. Quem desejou ser igual a Deus? Satanás.
Em Isaías 14:14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essa tem sido a mercadoria do diabo. Colocar na mente humana o desejo de ser semelhante a Deus, pois esse foi o sentimento que o levou à ruína. A segunda mercadoria que o diabo tem vendido neste século encontramos aqui no verso 16. O diabo, ele saiu a difundir um espírito de descontentamento entre os anjos. Preste atenção aqui. A disseminação estabelecida no céu por ele causou a ruptura da terça parte dos anjos de Deus, da atmosfera celestial. Não é sem motivo, queridos. Portanto, que a Bíblia afirma que o Senhor abomina o que semeia contendas entre os irmãos, como diz Provérbios 6:19. E preste bastante atenção. Essa tem sido a causa de maior ganho do comércio maligno, pois ele tem incitado a muitos e por conta disso tem trago prejuízo à obra de Deus. A terceira parte aqui, não menos importante, está no verso 5 e também no verso 17. Beleza e riqueza podem avançar de mãos dadas na direção de Deus ou na direção oposta. De maneira desvirtuada, Satanás tem transformado essas duas dádivas divinas em ferramentas do mal, querido. O culto ao corpo e a avareza tem feito grandes estragos na humanidade e corrompido o coração do homem mais do que já é. O santuário do Espírito Santo é profanado e o acúmulo de bens materiais desvia o homem da adoração a Deus e o mantenedor. Oh, queridos, veja o que tem acontecido, porque a avareza e o acúmulo dos bens materiais tem desviado o homem da adoração ao Deus mantenedor e negado-lhe a honra que lhe é devida. E eu te peço, não deixe de ler Deuteronômio 8:17, porque ali tu entenderás que quando você tiver algo, você deve glorificar a Deus, porque do Senhor é que vêm as riquezas. Então, eis as mercadorias do diabo, e eis diante de você a decisão de comprá-las ou rejeitá-las. Enquanto Satanás mercantiliza com o homem mediante um salário fatal, Deus oferece gratuitamente o seu dom inefável da salvação em Cristo Jesus, meus amados. Preste atenção, porque Sidom comprou a ideia de Tiro e receberia o mesmo opróbrio. Como diz aqui o verso de número 23, também seriam destruídos, mas a semelhança de Israel, o Senhor deseja congregar o seu remanescente dentre os povos entre os quais estão espalhados. Como aparece aqui o verso de número 25, e lhes dar uma habitação segura, queridos, e eterna. Oh, aleluia! A decisão é sua. Comprar o mal ou aceitar o bem que ele lhe dá de presente, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, nesta manhã e nesta primeira sessão, eu quero convidar você a orar comigo e a colocar tudo no altar de Deus. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, diante desta palavra tão poderosa, eu te peço que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa vida, Senhor, e que possamos permanecer íntegros diante do Senhor e não dar ouvidos às propostas indecentes de Satanás, mas nos manter fiéis a Ti, Senhor, e nos livra, ó Deus. Te peço, nos livra de nos tornarmos orgulhosos, presunçosos, arrogantes, soberbos e avarentos, Pai. Guarda-nos, Senhor. Esta é a oração do Teu servo, nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu já não posso mais continuar, eu vou ficando por aqui, mas eu quero declarar: Deus abençoe a tua casa,
Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.